Olá! Hoje estou aqui com você para falarmos sobre o que é o estresse infantil tóxico. Eu vou hoje aqui explicar para vocês o que é o estresse tóxico, como que a gente identifica, quando que o estresse passa a ser tóxico, né? Porque na verdade não existe só estresse tóxico, mas a gente sabe que sim, existe essa possibilidade. E além de tudo isso, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, o estresse tóxico ele tem sido, infelizmente, mais encontrado nas crianças e, infelizmente, as crianças estão sujeitas a uma circunstância de maior exposição a esse tipo de evento que é o estresse tóxico, tá bom? Então, se você sente que o seu filho está enfrentando momentos difíceis ou se você não percebe isso nele hoje, mas é pai e mãe, precisa sim aprender e entender sobre estresse tóxico. Até para saber identificar. Sabe por quê, gente? Muitas vezes o que acaba acontecendo é que sem que a gente conheça o termo e sem que a gente entenda exatamente qual que é o processo de estresse numa criança, muitas vezes a gente acaba considerando que é coisa de criança, que vai passar, que quando crescer passa, que é bobeira, ou a gente não consegue identificar esses sinais como sinais de estresse. Até porque, isso eu sempre falo com vocês aqui, o estresse e qualquer outro tipo de disfunção psicológica ou psiquiátrica, na criança a manifestação da disfunção é diferente da manifestação da disfunção no adulto. Então, quando a gente pensa em estresse, a gente pensa em alguém muito bravo, né? Ou muito impulsivo, ou muito nervoso, e não necessariamente é o que acontece na infância. Viver uma vida com prejuízos decorrentes do estresse é viver uma vida com baixíssima qualidade emocional, com pouca qualidade de vida. E aí a gente precisa refletir o que é viver uma vida plena, né? Então, eu gosto de dizer que além de viver, além de sobreviver, a gente precisa viver. E uma vida com muito estresse, com muito desconforto, uma vida com muita ansiedade, uma vida com uma insegurança diante do que pode ou não acontecer, com essa sensação iminente de perigo, é uma vida muito desconfortável e que nenhuma criança e nenhum futuro adulto, afinal essa criança vai crescer, eu vou falar disso hoje para vocês, e ela vai carregar esse passado, né? As marcas das vivências do estresse ao longo do desenvolvimento de uma pessoa. Eu separei um dado aqui para vocês que eu achei alarmante. É do Centro de Medicina Integrado do Arizona. É um pediatra, o nome dele é Hilary Frank, e ele diz que adultos que viveram estresse tóxico na infância, eles têm uma chance 3 vezes aumentada de desenvolver vários distúrbios físicos, emocionais e psiquiátricos, entre eles depressão, alcoolismo, obstrução pulmonar crônica, obesidade, tentativas de suicídio, entre outros. A ideia é que a gente conheça mais, a ideia é que a gente possa, enquanto mãe, enquanto pai, se empoderar do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil para que a gente consiga, primordialmente, prevenir problemas, para que a gente consiga desenvolver saúde emocional para os nossos filhos de forma preventiva. Claro que eu vou falar para vocês como a gente deve agir diante de uma situação de estresse tóxico, mas eu quero também que vocês aprendam a prevenir essa situação, que vocês possam aprender a ter atitudes para que a família de vocês não cheguem a esse ponto, para que os filhos de vocês não cheguem a desenvolver o estresse tóxico. Primeira coisa que a gente precisa entender: estresse é sempre negativo? Estresse. Por que estresse tóxico, né? Estresse já não é tóxico? Não. Na verdade, estresse é uma reação saudável, esperada do organismo diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação que o organismo precisa se readaptar. Então, essa reação
que o organismo produz é o que a gente chama de estresse. O estresse produzido pelo organismo, ele mexe tanto com o sistema endócrino, quanto com o sistema neurológico, quanto com o sistema imunológico. Por quê? Porque diante de uma situação onde a gente precisa se adaptar diante de um desafio, diante de uma situação adversa, diante de um problema, diante até de uma novidade boa, novidades boas também causam estresse, qualquer circunstância que nos exija adaptação, o nosso organismo ele vai canalizar determinada energia para que a gente possa reagir. Essa canalização de energia, ela acontece depois de uma inundação hormonal. E aí a liberação que acontece no nosso corpo é uma liberação de cortisol e de adrenalina. Acontece que onde mora o perigo do estresse. O estresse é uma circunstância que a gente vive ao longo da vida desde quando a gente nasce, sabe? O nascimento, ele tem já uma dose estressora, né? O neném sai do útero e ele encontra um mundo onde ele precisa se adaptar funcionalmente para respirar, para sobreviver, para se aquecer. Então, o organismo nosso, ele é colocado o tempo todo à prova diante desse mecanismo de estresse. Isso é positivo, porque isso faz com que a gente vá ganhando diante da vida o que a gente chama de resiliência, que é a nossa capacidade de não quebrar diante de um problema, né? Imagina se a gente fosse uma taça de cristal bem fininha. Qualquer tipo de situação adversa a gente ia quebrar. A resiliência, ela lembra mais uma borracha, algo flexível, que consegue sustentar alguns tipos de desafios, mas que, né, a resiliência não significa que você não vá nunca sentir nada, mas a resiliência nos diz que nós temos potencial de lidarmos com situações de estresse. Acontece que aquilo que eu estava contando para vocês, que foi desenvolvido, que são esses 3 patamares do estresse, que eu vou explicar para vocês agora, nos mostra que, a depender da situação que a gente vive, o estresse que é acionado em nós é tóxico, ou seja, ele funciona, quando a gente fala a palavra tóxico, nesse caso, ela tem uma relação direta com toxicidade mesmo. É como se dentro de nós começasse a reação que esse estresse crônico começa a provocar, ela fosse um veneno para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional. E como é que a gente entende o que é o estresse normal e o que é o estresse tóxico? Primeiro que entre esses dois ainda tem uma segunda categoria. Existem 3 níveis de estresse. Anotem aí. Então, quem tá aí, me conta se já tá com papel e caneta na mão. Tema novo. Acredito que eu nunca tenha falado de estresse tóxico para vocês aqui nas lives. Tô correto? Tô certo? Eu acredito que não tenha falado. Acho que no curso eu falo sobre isso no Afetivamente, mas aqui eu acho que eu nunca falei. Então, quem não pegou ainda, papel e caneta, pegue, por favor, porque é um tema muito importante, vocês vão precisar fazer algumas anotações. Afinal, o tempo que vocês investem aqui em conhecimento, gente, para que ele se torne de fato efetivo, é importante que vocês carreguem esse conteúdo aí para a vidinha de vocês. E para que isso aconteça, quando a gente faz anotações, quando a gente marca, quando a gente se compromete, isso acontece com muito mais eficiência, tá? Bom, vamos lá. 3 etapas do estresse. A primeira delas é o estresse positivo. O estresse positivo, ele acontece quando a gente precisa se adaptar a alguma situação rápida e focalizada. É uma situação que vai trazer um aprendizado, é uma situação que a gente consegue dar conta, tá? Então, para a criança, vou dar um exemplo de um estresse positivo. O dia que a criança vai tomar vacina, o primeiro dia de aula, quando a criança ganha um irmãozinho, quando chega um irmãozinho na família, tá? São estresse, né? O estresse não é só negativo, o estresse é qualquer adaptação. Então tem eu lembro na faculdade, eu fiquei assustada com esse dado, mas na faculdade tem uma tabela de progressão do estresse.
E lá nessa tabela, o primeiro fator de estresse que os pesquisadores encontraram foi a morte do cônjuge, né? Então, se você é mulher, a morte do seu parceiro, se você é homem, a morte da sua parceira, enfim, quem está com você. Esse foi o primeiro fator de estresse. E o segundo foi casamento. O dia do casamento, cerimônia do casamento, o evento do casamento. E é um evento positivo, né? Acontece que ele tem uma carga de expectativa e de uma incontrolabilidade que causa estresse. Então, o primeiro tipo de estresse, que é o saudável, chama-se estresse positivo. Lembrando que essa categorização, ela foi desenvolvida lá no Centro do Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mas a gente já usa isso mundialmente. Então, quando alguém falar estresse positivo, existe. É a situação que faz a criança precisar sair da zona de conforto e ser desafiada diante de uma circunstância nova. Tá? O segundo nível de estresse, que não é o estresse positivo nem o tóxico, é o estresse tolerável. O que é o estresse tolerável? É uma faixa de evento onde a criança vive uma situação desconfortável e desafiadora por um período mais prolongado. No entanto, ele é tolerável porque a criança tem suporte. Que tipo de suporte? Suporte psicológico, suporte familiar, suporte emocional. Como assim suporte emocional? Gente, cada indivíduo adulto, assim como cada criança, tem uma condição emocional quase inata. Porque se a gente pegar uma criança de 5 e outra criança de 5, elas têm a mesma idade, tá? Mas elas são de famílias diferentes. Então, cada uma foi estimulada de um jeito, aprendeu algumas habilidades, aprendeu algumas capacidades de resiliência, então elas vão reagir de forma diferente. Esse conjunto de fatores, que é a genética mais o ambiente, faz com que cada uma dessas crianças tenha uma capacidade emocional para lidar com situações estressoras. Então, o segundo nível do estresse, que não é o positivo, é o tolerável. Por que ele não é positivo? Porque ele se arrasta. E esse arrastar-se do estresse, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Estresse tolerável. Separação de pais, uma doença de algum familiar, alguma circunstância como uma briga familiar mais estendida. Por que ele é tolerável? Porque ele não é positivo, porque ele não é uma circunstância de superação, ele é uma circunstância que a gente não pode controlar, mas que causa tristezas, mas ele é tolerável porque tem apoio. Então a gente considera que esse estresse vivido pela criança é tolerável porque, apesar de ser uma situação arrastada, então a avó está doente, os pais estão num processo de separação mais longo, mas quando a gente identifica que essa criança está tendo suporte, que ela está tendo os pais próximos a ela, que ela está tendo um apoio para que ela possa entender o que está acontecendo, para que ela possa lidar com aquela situação, para que ela possa enfrentar os desafios que aquela situação traz, a gente considera que esse é um tipo de estresse tolerável. E sendo um tipo de estresse tolerável, ele ainda é um estresse que a gente não encontra nenhum tipo de pesquisa que fala sobre prejuízos para a criança, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Muito pelo contrário, tá? Muitas vezes a gente tem a ideia de que um ser humano, uma criança, será tão mais feliz quanto mais fácil e repleta de prazeres for a vida dele. E essa não é uma verdade, né? Na verdade, a felicidade tem muito mais a ver com quais os valores a gente carrega e o quanto que a gente não é se orgulha a palavra, é o quanto que a gente se abastece dos ganhos que a gente vai tendo ao longo da vida. O quanto que a gente consegue ter gratidão pelas coisas positivas que nos cercam. O quanto que o nosso olhar de positividade, então, qual é a moral dos desafios que a gente vive. E isso é um sinônimo de que
aquela pessoa tem grandes chances de viver uma vida mais plena. E isso não tem a ver com viver menos desafios. Você concorda comigo? Faz sentido aí para você que a felicidade não está associada a uma vida de menos desafios? E o estresse positivo, assim como o estresse tolerável, são circunstâncias que podem sim trazer para o seu filho oportunidades de desenvolvimento físico, emocional e social, porque ele vai ganhando ao longo do tempo habilidades para lidar com situações adversas. Faz sentido aí para vocês esse raciocínio do quanto que esses dois níveis de estresse, eles nos trazem tanto para os adultos quanto para as crianças, porque essa classificação não é só infantil. O meu enfoque hoje aqui é o estresse tóxico na infância, mas essa classificação ela não é prioritariamente infantil, ela percorre todas as faixas etárias. E o que eu quero trazer para vocês, entender se faz sentido para vocês, é essa ideia de que meu filho não pode se estressar com nada, ele não pode viver nenhuma situação de estresse, ele não pode viver nenhuma situação onde ele se sinta desafiado, ou ele tenha que se reorganizar, ou que ele sofra porque ele não tem uma resposta imediata, ou isso não é uma verdade. Os desafios que a gente precisa enfrentar na vida nos tornam mais fortes. Acontece que o estresse tóxico, e aí a gente vai entender qual é o conceito dele agora, né? Fazendo esse caminho anterior de vocês entenderem até qual é o nível que separa a saúde do adoecimento quando a gente fala de estresse. A diferença entre o estresse tóxico e o estresse tolerável é que, para que ele seja tóxico, além dele ser um evento arrastado, então não necessariamente é um evento que se encerra num único momento, ele se repete, ele perpetua, ele se estende. Então, a toxicidade ela vem da ideia de que aquele problema não tem fim. Ou eu não consigo enxergar o fim daquele problema. Então, ele vem com o peso da desesperança. Então, para que o estresse seja tóxico, ele sai daquele grau de essa situação vai terminar, isso já está acabando e vai passar, e entra no grau do infinito, de uma projeção de um sofrimento prolongado. E a diferença do estresse tolerável para o estresse tóxico, além da duração, é a intensidade. Então, o estresse tolerável, ele gera na criança um desconforto que ela é capaz de lidar com apoio. O estresse tóxico gera na criança um desconforto que ela quase não é capaz de lidar. E para ser tóxico, a criança está sem apoio. Então, o estresse tóxico é a vivência de uma situação muito desconfortável, muito desafiadora, que pode estar trazendo para ela humilhação, insegurança, medo, desconforto, privação. E, além disso, ela não recebe suporte de quem deveria estar dando esse suporte para ela. Isso torna a vivência do estresse tóxica, porque o organismo entende que ele está sendo exposto a uma ferida, a um machucado, ele vai ser ferido repetidas vezes sem defesa. Tá? Quando a gente faz essa analogia do ponto de vista físico, fica mais claro da gente entender, mas essa ferida, ela não necessariamente é uma ferida física. Claro que ela pode ser também, tá? Eu separei para vocês eventos que, em geral, são capazes de produzir estresse tóxico, mas é claro que a gente não consegue, dentro da psicologia, separar qual evento vai causar estresse tóxico, qual evento vai causar estresse tolerável, porque isso vai depender muito do organismo da criança, mas tudo que eu separei aqui são eventos de toxicidade alta. Então, violência física, violência verbal, alienação parental, então aquela separação que acontece onde os pais começam a usar a criança um contra o outro,
situações de privação afetiva extrema, situações de privação social extrema. Então, crianças que estão isoladas. Então, pensem no quanto que a pandemia, e a gente tem ouvido falar muito de estresse tóxico, mas esse termo não é um termo novo, mas a gente tem ouvido justamente pela circunstância que a pandemia trouxe, de privação social mais extrema para umas crianças do que para outras, mas uma privação extrema e significativa. Ausência de figuras de apoio acessíveis, então não necessariamente a criança não está sendo apoiada naquele momento, mas ela já não tem essas figuras de apoio, isso já é um sinal que pode causar estresse tóxico diretamente. Excesso de atividades, puxa vida, quando a gente pensa, né, na negligência ou na falta de afeto, na falta de apoio, a gente pensa numa situação de subtração, né, numa situação onde os pais e os responsáveis e os adultos da relação estão distantes. Agora existe um outro lado, que é o oposto da negligência, que é uma super expectativa sobre o desempenho infantil e uma exagerada rotina de produção. Então, crianças que são repletas de atividade também são crianças que desenvolvem esse tipo de estresse tóxico, porque elas se sentem acuadas diante de uma rotina que não é saudável para o que elas precisam para se desenvolver. Crianças que sofrem bullying e não recebem apoio, né? Então, se uma criança sofre bullying e é uma criança que vai ter apoio, vai ter a condução adequada, vai acontecer as medidas necessárias para que ela seja protegida, esse estresse pode ser considerado tolerável. Agora, se a criança sofre bullying e eu falei para vocês que uma das condições para a toxicidade é que a criança não receba o apoio necessário. E muitas vezes esse apoio é algo que não necessariamente é visto. E aí, o que me tocou muito para falar desse tema essa semana, vocês sabem disso, foi o caso infeliz e trágico do garoto que foi e está sendo investigado, mas que foi assassinado, né, por todas as provas e por todas as condições. E existem indícios, todos são indícios, e meu papel aqui de longe é falar do ponto de vista criminal. Eu não tenho nem essa expertise para fazer isso de jeito nenhum, mas o que eu quero alertar vocês é que para que a gente conheça quais são os sinais de estresse tóxico. E diante de todas as evidências, aquela criança estava vivendo e estava sinalizando de uma forma muito clara para quem é profissional, e eu acredito que essa nossa percepção como profissional, ela precisa ser ensinada para os pais e para as mães, porque não necessariamente pais e mães, muitos não podem e muitos não sabem que podem recorrer para um profissional ou nem imaginam que precisam recorrer para um profissional. Então é importante que você, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família, saiba reconhecer no seu filho sinais que podem estar falando de um estresse tóxico que ele está vivendo. Vamos entender juntas aqui, então, quais são os possíveis sinais que essa situação tóxica do estresse pode acarretar dentro do comportamento do seu filho. Isso não significa que alguns outros sinais não possam aparecer. Cada criança, cada pessoa vai desenvolver sinais extremamente particulares. Mas esses sinais que eu vou dizer para vocês são os sinais mais comuns e os sinais que a gente precisa ficar atentas para que a gente consiga identificar isso, de preferência o mais precocemente possível. Afinal, muitas vezes o que acontece, tirando, claro, casos trágicos e severos, o que acontece é que a gente encara uma situação de estresse tolerável como uma situação que ainda é tolerável e ela já pode estar num nível de toxicidade sem que a gente perceba. E isso é muito grave. Muito grave, gente, porque alguns efeitos do estresse tóxico são efeitos a médio e longo prazo.
A gente entende isso quando a gente pensa nos adultos que a gente conhece que foram educados, por exemplo, de uma forma punitiva, ou que viveram situações agressivas ao longo da sua infância, ou que infelizmente padeceram de circunstâncias violentas, de circunstâncias trágicas e de circunstâncias de abuso ou de negligência, ou de privação social, afetiva, econômica. Privação econômica também é um evento causador de estresse tóxico, né? Então, crianças que passam necessidades excessivas, fome, falta de instrução, tudo isso pode gerar esse estresse tóxico e a gente precisa saber reconhecer isso, tá? Os sinais mais comuns. Então, primeiro a gente tem que entender que o estresse vai mexer com vários sistemas. Então, as reações não são necessariamente reações físicas. Muitas vezes elas são reações emocionais. O que isso significa, Aline? Isso significa que a gente olha para uma criança e diz, nossa, mas ela está super saudável. Meu filho está super bem. Ele não tem uma manchinha roxa. Ele não tem nenhum problema. Ele está ótimo. Esse ótimo, gente, muitas vezes é uma aparência, né, que está escondendo diversas disfunções, diversos desconfortos, mas também a gente encontra em várias crianças sintomas e sinais físicos. O primeiro que eu separei para falar com vocês é o sinal de regressão. Muitas vezes, diante do estresse tóxico, as crianças começam a demonstrar comportamentos que elas já não tinham mais. O que, por exemplo? A criança já não fazia xixi na cama, ela volta a fazer. A criança já tinha parado de chupar dedo, ela volta a chupar. A criança já tinha conquistado a autonomia de dormir no quartinho dela, precisando da sua companhia só para indução do sono. Ela começa a acordar várias vezes no meio da noite. Todos esses sinais de regressão que às vezes a gente identifica como a criança tá mimada, a criança tá dando trabalho, a criança tá voltando a ser bebezinho, são sinais que podem estar denunciando uma situação estressora que a criança não consegue relatar pra gente. Então ela não consegue fazer a relação de o que eu tô vivendo, né, com meu tio, lá na minha escola, com os meus amigos, ou o que eu estou sentindo em relação à pandemia, eu não estou conseguindo solucionar dentro de mim e eu começo a dar esses sinais e eu preciso que um adulto carinhoso, cuidador e capaz de conhecer esses sinais identifique e me ajude, tá? Então esse é o primeiro, essa regressão. O que não significa que toda regressão é sinal de estresse tóxico, tá? Todos esses sinais que eu vou dizer para vocês, eles são sinais que acendem uma luz amarela. A grande habilidade que nós pais precisamos ter, a primeira de todas, é conhecermos o nosso filho. Conhecermos a fundo, para que a gente saiba que um comportamento dele que está diferente porque a gente sabia o que acontecia antes. Então a gente percebe que aquele padrão mudou. Esse é o segundo sinal, uma mudança de padrão. O que é uma mudança de padrão? Uma criança que era muito quietinha começa a ficar muito chorosa. Uma criança que era muito comunicativa começa a ficar muito calada. Uma criança que era muito alegre, extrovertida, começa a ficar excessivamente tímida e retraída. Esses todos são sinais de mudança de padrão repentino. E geralmente essa mudança de padrão repentino denuncia algum desconforto que a criança está vivendo. E aí, quando acende esse sinal amarelo, nós enquanto pais, enquanto mães, precisamos investigar, entender. E aí depois de falar todos os sinais, eu vou falar para vocês alguns passos, tanto de prevenção quanto de ação diante do que eu tô contando para vocês aqui, tá? Terceiro sinal, irritabilidade. Mesmo crianças que você já percebe que tem um humor que é mais irritável, quando começam a ficar excessivamente irritadas, a gente precisa desconfiar que aquele sintoma, que aquele comportamento pode estar aparecendo para dizer pra gente que alguma coisa tá errada.
Karen tá perguntando assim pra mim, ó. Será que por estarmos 24 horas por dia, todos os dias dentro de casa, a filhinha dela voltou a fazer xixi na roupa, né? Se isso pode ser um fator que causaria essa regressão? Então vamos fazer juntas essa análise. Se o estresse tóxico é uma situação vivenciada, prolongada, sem previsão de término, dentro de uma realidade de muita intensidade, então um sofrimento intenso, privação de escola, privação de amigos, privação de liberdade, privação de atividade física, por exemplo, privação de brincadeiras, privação de uma ordem familiar que possa estar saudável para ela. E caso você sinta que talvez dentro da relação que vocês estão tendo, ou dentro das características dela, ela pode não estar se sentindo apoiada, isso sim é uma circunstância que pode estar falando de um momento de estresse que ela não está conseguindo lidar. Quarto sinal, sono ou insônia. O padrão de sono-vigília de uma criança é um padrão muito sensível às situações de estresse que a criança está vivendo. Quando você vive uma situação de estresse, o seu sono se altera. Ou seja, se você está estressada, nervosa, preocupada, ansiosa, triste, se o seu sono se altera, ou para mais ou para menos. Na criança, gente, esse padrão ele é muito mais sensível, mas muito mais sensível. Eu não coloquei na ordem que aparece, mas talvez, é que todos são importantes, mas talvez esse seja um dos mais importantes. Porque a criança, ela tem todos os padrões instintivos de necessidade muito bem regulados, mais do que o adulto. A gente, quando vai crescendo, a gente vai desenvolvendo mais vícios, a criança menos, né? Apesar de estarmos diante de uma geração totalmente diferente da nossa por conta da exposição às telas, tá? Mas, via de regra, a gente ainda considera, né, nós especialistas da infância, que a criança ela tem um padrão de sono, de alimentação, que é um padrão ainda mais puro, ainda mais menos poluído. Então, quando a gente tem uma alteração significativa no sono da criança ou na alimentação, a gente precisa acender uma luz amarela, assim, quase uma luz laranja indo para o vermelho, tá? Quer ver um sinal importante? Lembrei aqui de um acontecimento pessoal, mas que você pode identificar algum acontecimento assim também aí na sua realidade. Quando a gente tem um bebê, uma das primeiras coisas que a gente observa, né? Claro que além da condição física do bebê, então se ele tá com febre, tá mamando, ele tá se alimentando, e a outra é, ele tá dormindo satisfatoriamente? E satisfatoriamente para um bebê ele tem que dormir e ficar em vigília, ele tem que acordar. Quando o bebê tá prostradinho, ou seja, ele tá dormindo demais, ou ele tá chorando demais para dormir, não dorme, e ele não tá se alimentando, a gente não corre pro hospital. Eu lembro da minha filha, meu pai tá aí, ele vai lembrar disso, a Bianca, minha filha mais nova, ela já foi internada com uma bronquiolite, no fim foi diagnosticada uma otite, mas ela teve uma reação sistêmica no sistema respiratório. No ano de 2013, ela tinha menos de um aninho, foram acho que os 5 dias mais longos que eu já vivi, né? Até é difícil falar. E ela ficou super bem e passou e tudo, mas assim, o que aconteceu foi que ela fisicamente ela não tinha nenhum sintoma aparente, mas ela começou a comer menos e ela não conseguia dormir. Ela fechava o olho e ela abria, ela fechava o olho e ela abria. E aí eu percebi que ela estava respirando de um jeito diferente, fui com ela para o primeiro hospital e eles falaram assim, ela não tem febre, ela está respirando um pouquinho mais rápido, mas não é o caso da gente fazer nenhuma medição, não queriam nem colocar um oxímetro no dedinho dela, ela tinha 10 meses. E aí falaram assim pra mim, e quando a gente coloca o oxigênio a respiração melhora, então ela tá bem, e me mandaram pra casa. E eu disse, não, ela não tá bem, porque ela não dorme e ela não come, isso já tem 3 dias, ela não quer se alimentar. E eu fui pra um outro hospital e ela foi internada, né, e precisou de oxigênio, de fazer um tratamento bem importante e o sinal que ela deu foi um sinal claro de sono e alimentação. E até em crianças maiores, então o que eu tô dizendo para vocês é que
confiem nesse instinto de perceber que o padrão de uma criança se alterou. Isso é um sinal, ela está comunicando alguma coisa, seja algum desconforto físico, seja alguma situação emocional. A gente vive cada situação, né? E depois quando a gente se recorda, e isso que a Bianca teve foi em junho. Então assim, perto dessa época, né, quando chega junho, é uma situação que eu fico, olha, até hoje, ela tinha menos de um ano, ela vai fazer 9, até hoje eu fico mais alerta, até hoje ela come um pouco menos, já me aciona esse gatilho, né? E, gente, o que eu estou fazendo aqui não é assustando vocês caso algum sinal desses apareça, que vocês entendam que a criança está vivendo uma situação de estresse tóxico, tá? Não é essa a relação direta, mas um sinal apareceu, outro sinal apareceu e você não consegue identificar nada, você tem que ficar mais alerta. Você tem que buscar investigar, porque a gente vai conseguir manejar o estresse tóxico, primeiro quando a gente atuar preventivamente, eu vou dizer para vocês sobre isso, mas principalmente quanto antes a gente perceber e modificar a situação que está causando isso, tá? Outra característica que pode acontecer, além de mudança de comportamento, além de padrão de alimentação e sono, além da irritabilidade, além dos fatores de regressão, são características de mudança de humor ao longo do dia. O que é isso? Então, a criança, ela fica muito bem numa parte do dia, aí em outra parte do dia ela fica completamente diferente. Ou seja, a gente entende que tem algum estímulo ali que pode estar trazendo para a criança algum sinal de desconforto, algum sinal de ansiedade extrema, de medo extremo, tá? Então a gente precisa ficar alerta a isso. A médio prazo, como eu falei para vocês, o estresse tóxico vai causando outras características, principalmente em adolescentes. Então, infelizmente, quando a gente recebe casos graves de negligência, de abuso, de violência... Gente, quando eu falo violência, não é violência de uma criança ou de um adolescente que necessariamente apanha muito. É violência verbal, violência psicológica, né? É você humilhar a criança, é você colocar a criança num lugar de medo constante. Infelizmente, já na adolescência, os sinais já passam a ser efeitos colaterais de médio prazo e aí começam a aparecer sinais de ansiedade, de transtorno de pânico, de depressão, e isso pode ser o cenário para desencadear transtornos mesmo, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros, tá? Prevenção. O que previne o estresse tóxico? Vamos pensar juntas, vamos fazer um raciocínio aqui. Se o estresse positivo é uma situação que gera na criança ou no adulto liberação de cortisol, necessidade de se adaptar, necessidade de reagir, e ela consegue porque é pontual e ela tem apoio. Se o estresse tolerável é uma circunstância prolongada, difícil, mas que a criança se sente apoiada, qual que é o ponto que a gente precisa garantir para o estresse não se tornar tóxico? Aline, o prolongamento da situação é algo que às vezes a gente não tem controle. Vou dar um exemplo. Pandemia, aulas online, alguém da família adoecido, uma circunstância social externa que independe de você, isso pode acontecer. Mas o ponto fundamental que vai prevenir o aparecimento da toxicidade do estresse é o apoio que a criança recebe. O quanto que a criança é ouvida, o quanto que a criança recebe essa sensação de porto seguro, de por mais difícil que seja, você vai estar do meu lado, eu não vou estar sozinho. Quando eu errar, alguém vai estar ali para me ajudar. Quando eu não estiver dando conta, eu vou ser acolhido e não vou ser punido, criticado ou cobrado mais ainda. Então, tem uma frase que eu postei para vocês esses dias que é assim: a sua casa precisa ser o antídoto para o estresse e não a causa. E nesse momento que a gente está vivendo, em especial por conta da pandemia e a privação que as crianças e nós estamos precisando resistir, né? É uma necessidade.
ela já é por si só um motivo que pode sim fomentar o estresse infantil e o estresse adulto. E aí, as buscas que a gente pode ter, além de apoiar a criança, são construir uma rotina com a criança. Construir uma rotina dentro da sua necessidade. Manter um nível de estresse saudável entre os adultos. O que é um nível de estresse saudável? Não significa adultos que nunca se estressem, ou que nunca tenham problemas, ou que nunca vivam situações desafiadoras, mas adultos que busquem ajuda se eles percebem que eles não estão dando conta de viver situações desafiadoras. Adultos que estejam emocionalmente saudáveis, e para isso pode ser preciso buscar ajuda profissional, inclusive. E tudo bem, esse é um ato de amor, esse é um ato de apoio, né? Buscar também uma relação de diálogo, buscar criar oportunidade de diálogo. A Aline, minha filhinha, tem 4 anos, coloca ela para desenhar com você, coloca ela para brincar com você. A brincadeira, gente, para criança, ela constrói habilidades de enfrentamento. O meu pai, eu acho que ele tá me ouvindo aqui agora, eu vi os coraçõezinhos dele aí, às vezes ele tá aqui na live, meu pai e minha mãe, muitas vezes estão aqui comigo, mas o meu pai, se Deus permitir, se Deus quiser, é possível que ele se vacine na próxima semana, né? Tá chegando a faixa etária dele vacinar. Talvez seja até um presente de aniversário para ele. Então, as minhas filhas estão já tem algum tempo brincando com essa história da vacina, né? A mais nova tem mais medo, a mais velha tem um pouco menos, mas também tem medo da vacinação em si, de dia da vacina não é um dia confortável para elas e tudo mais. Então elas já vêm brincando. Agora que tá chegando o dia do vovô vacinar, elas me vacinam todo dia. Elas construíram um isopor, vacina, tem um protocolo, tem distanciamento, eu pego uma fila, passo álcool na mão, elas limpam, elas vacinam. Por que elas estão fazendo isso? Elas estão contando para mim que essa situação não está elaborada para elas, e brincar é uma forma de elaborar. Brincar é uma forma delas entenderem como que elas vão viver isso, como que elas vão enfrentar o medo, a insegurança, a curiosidade, o desafio. Então elas estão nessas expectativas. Puxa, quando o vovô vacinar, vai ser a primeira dose, daí vai ter a segunda dose. Daí depois a gente tem que esperar um tempo, só depois a gente poder ver o vovô. Elas não dizem, eu digo isso. Eu, adulta, hoje disse para uma amiga, né, psicóloga, até Paty, não sei se ela tá aqui na live agora. Disse, Patrícia, ela postou hoje um story com o pai dela. Eu falei, Paty, aproveita, abraça muito seu papai. Tô com muita saudade de fazer isso com o meu, mas semana que vem é a vez dele, daqui 2 ou 3 semanas é a vez da minha mãe. A criança não fala assim. A criança, ela demonstra pedindo para brincar. A criança, ela demonstra dizendo que tá irritada, dizendo que tá nervosa, dizendo que tá cansada, dizendo que tá entediada, e a gente pode e precisa ser o apoio para que elas possam elaborar e viver todos esses desafios. Então, a prevenção é, primeiro, conhecer o seu filho para entender se ele pode estar exposto a alguma situação que não é saudável. Segundo, ser um ambiente saudável para ele. Talvez o mais desafiador da maternidade é que nós somos o solo que os nossos filhos crescem. Então, se nós não estivermos nutridos, Aline, então se eu não estiver bem, meu filho não vai estar bem? É muito provável que não. É muito provável que, diante de um ambiente, de uma família, de uma realidade adoecida, a criança provavelmente vai sentir os reflexos desse ambiente. Então, se você entende que a sua rotina, que a sua dinâmica, que o seu bem-estar, que a sua saúde, que a disposição que você tem para acolher, para abraçar, para entender o funcionamento da criança,
Se um dos fatores do estresse crônico é a gente encher a criança de atividade, a gente não faz isso por mal. Muitos pais fazem isso achando que estão fazendo o melhor para o filho. Quantas vezes eu escuto dos pais, eu quero dar para meu filho tudo que eu não tive. E aí você dá uma enxurrada de coisas que mais faz mal do que bem, porque você está passando por cima do que é prioridade para uma criança. Do que ela suporta, do que ela precisa, do que ela gostaria. Às vezes é estar perto de você, não fazer mais uma aula de balé. Às vezes é ter mais uma hora do seu lado, não fazer mais um instrumento musical. Então, a gente precisa entender, e é muito complexo mesmo, porque são diversos os fatores, eu quis abordar todos eles com vocês aqui, mas o eixo para a gente prevenir o estresse tóxico é que a gente possa construir uma relação afetiva com o nosso filho. Construir uma relação de vínculo, construir uma relação de apoio, onde ele saiba que nós estaremos ali para o que ele precisar. Onde ele entenda que quando faltar a calma para ele, vai sobrar na gente. Quando faltar a habilidade nele, nem que a gente não tenha, a gente vai junto com ele construir. Então, o pai e a mãe, a gente não precisa demonstrar perfeição, até porque quando a gente fica correndo atrás disso, nosso filho vai entender que ele também tem que correr atrás. Então a gente acaba aprisionando ele num lugar de culpa e de frustração, né? Porque se tem algo certo que a busca pela perfeição faz por nós, é nos levar a um estado de frustração em algum momento. Mas a gente precisa sim entender que quanto mais saudável emocionalmente, fisicamente e socialmente nós estivermos, mais os nossos filhos vão se beneficiar dessas ferramentas protetivas, tá? Atitudes que a gente precisa ter de ação. Então, estou vendo, Aline, que meu filho se enquadrou em algum dos fatores que você falou. Separação de pais conturbada, difícil. A circunstância da pandemia para ele está muito complexa. Tem mães, várias famílias que já perderam entes muito queridos e muito próximos. Ou a criança viveu já alguma situação de abuso ou de maus tratos ou de privação afetiva por um dos cônjuges. Agora eu quero falar para você que já identifica que o seu filho apresenta alguns desses sinais ou você tem essa dúvida, você tem essa insegurança, puxa, será que meu filho apresenta ou não? O que eu faço, Aline? Primeira coisa, buscar identificar a fonte estressora e mudar essa fonte. Aline, meu filho odeia ir para a escola com tal pessoa. Meu filho odeia fazer desse jeito. Meu filho tá odiando. Tudo isso, gente, olha para a situação e busca, eu chamo de estratégias compensatórias. Aline, a gente está no meio da pandemia, não tem com quem ele brincar. Brinque com ele. Construa uma situação que ele possa brincar um pouco mais. Aline, meu filho, antes fazia natação, brincava na escola, agora ele não faz nada disso. Desça com ele no parquinho para brincar, caminhe com ele, ande de bicicleta, constrói um circuito na sala de casa. Pense numa estratégia compensatória. Tá? Estratégias compensatórias, gente, a vida como um todo não é ideal, é o que a gente é capaz de fazer. E muitas coisas nós somos capazes, isso que é muito bacana, tá? Muitas coisas, quando a gente tem a clareza do que a gente pode fazer e do quão bem aquilo vai fazer para a criança, a gente é capaz sim de criar estratégias compensatórias. Pense nisso. O outro ponto, se você observa que o seu filho já apresenta sintomas que podem estar denunciando um estresse muito elevado, é o diálogo. Busque encontrar uma maneira de conseguir elaborar e estruturar o que ele possa estar sentindo, tá? As crianças desde muito pequenininhas, desde 3 aninhos, 2 aninhos, já começam a nomear emoções, mas para isso a gente precisa ensinar. Do mesmo jeito que a gente ensina
que o mu é a vaca, o au-au é o cachorro, a gente sente que quando dói aqui é angústia, que quando ele sente um frio aqui é medo, que quando ele sente vontade de chorar é tristeza, que quando ele fica muito feliz e começa a pular é alegria. A gente precisa ensinar os nossos filhos a nomearem as emoções, porque é através da identificação do nome da emoção que a gente tira a criança daquele limbo, né, das reações só viscerais e eleva a criança para as reações mais verbais, onde ela possa se comunicar. E o último, gente, a gente precisa defender as crianças do que elas ainda não são capazes. A gente precisa intervir. Então, quantas mensagens eu recebo de mães? Meu marido é violento, eu não concordo. O pai do meu filho é agressivo, eu não concordo. A minha mãe faz assim, eu não concordo. Impeça, se imponha. Uma criança precisa ser respeitada e o seu filho tem o direito de ser defendido por você. Isso é algo que a gente precisa realizar, é algo que a gente precisa ter muita clareza. Aline, eu não quero deixar meu filho mimado. Defenda-o. E depois você vai ajustando e pensando como eu posso ajudá-lo a aprender a se defender. Mas, na dúvida, a gente não pode jamais pecar pela falta de defesa. Então, se a gente observa uma situação que a gente sabe que o prejuízo para o nosso filho é um prejuízo quase que irreparável, a gente precisa intervir. A gente precisa descobrir uma maneira de intervir. Em última instância, peça ajuda. Só não fique passiva diante de uma situação de estresse tóxico ou de potencial estresse tóxico. Combinado? Papo difícil hoje, assunto delicado, que me emociona, que me coloca diante de lembranças de várias situações que eu já atendi, que eu já acompanhei em níveis extremos, em tribunais, em circunstâncias infelizmente graves, mas que me alegra saber quantas famílias estão em busca de aprenderem mais sobre educação infantil, de entenderem o quanto que a psicologia está para as famílias, do quanto que a psicologia infantil é propriedade de todos vocês que têm filhos e vocês podem buscar essas informações e se eu puder sugerir para vocês, se cerquem de pessoas que levem essas informações de forma simples para que vocês possam absorver, entender, levar para a realidade, né? Eu poderia estar aqui falando termos técnicos e trazendo para vocês conceitos, mas eu acho que nada disso iria de fato levar a psicologia para fora das quatro paredes do consultório, e essa é a ideia, que a psicologia faça parte da nossa maternidade, da nossa paternidade, da infância dos nossos filhos de uma forma simples e de uma forma acessível, tá bom? Um beijo, boa semana!